Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Café dos Astros com Letícia Spier. Meu nome é Letícia, eu sou astróloga e taróloga. É com muita alegria que eu quero compartilhar esses conhecimentos com vocês, que eu acho muito útil, muito importante, nós falarmos sobre os aspectos astrológicos, as influências principais para o ano de 2020. Primeiramente eu resolvi fazer esse vídeo, porque embora eu considere um clichê falar sobre os aspectos astrológicos do ano, que está entrando, por que acho clichê? Porque é muito polêmico isso, depende muito do ponto de vista do astrólogo, da linha que ele segue, às vezes tem mais certas discrepâncias que eu particularmente não concordo, Então, assim, a parte dessas questões, eu resolvi estudar um pouquinho, porque eu já vejo que tem muitos astrólogos se pronunciando para o ano de 2020. Então, eu também resolvi fazer uma pronunciação, mas sempre sem a questão de ficar interferindo demais no futuro das pessoas, porque eu acredito muito nos nossos próprios karmas, nas nossas ações e reações. Nós somos senhores do nosso destino, então não tem ninguém que possa fazer o nosso ano ser melhor ou pior, senão nós mesmos. Mas o ano que vem, o ano de 2020, ele está entrando com uma conjunção muito especial no céu. Eu vou falar para vocês sobre ela, que são vários planetas alinhados no signo de Capricórnio. Então, com certeza, nós vamos ter essa influência muito forte, muito marcante, E como o Capricórnio ele é um signo que é regido por Saturno, então nenhum planeta melhor do que Saturno para reger o ano de 2020. Então, eu quero conversar com vocês primeiro como que eu cheguei, não foi através dos meus achismos, eu tô achando isso, aquilo, Eu conversei com muitos astrólogos, colegas meus que pensam mais ou menos da mesma forma, que utilizam astrologia renovada, que utilizam astrologia moderna, como ponto de partida. E estudei literaturas também, livros de astrologia, e eu cheguei à conclusão que é Saturno mesmo que vai reger. Aliás, ele já está numa regência planetária mesmo, e influenciando o planeta Terra também desde 2017. O Saturno ele fica como planeta regente até o período de 2052 com a gente. Então, esse é um período muito importante, E 2020 ele vai, vamos dizer assim, ser o ano oficial mesmo dessa regência. Então, muitas coisas poderão acontecer na questão das influências de Saturno e de Capricórnio. Mas isso eu vou falar no decorrer do vídeo, acompanhe comigo. Por que primeiramente, eu comecei a me interessar por esse assunto, Porque eu já comecei a perceber entre outubro e novembro alguns astrólogos falando que nós entraremos no ano do Sol, e eu achei inicialmente assim um pouco estranho para os meus ouvidos e eu resolvi estudar bastante. Então, desde esse período até agora, dezembro, eu comecei a estudar, a ler, a pesquisar. Tenho bastante livros de astrologia em casa, tem muitos livros em PDF. Às vezes eu até compartilho com os meus alunos, porque para quem não sabe, eu também faço curso de tarô, A gente estuda muitos mitos, estuda muitos símbolos. E como é uma linha muito tênue, os símbolos, a astrologia e do tarô, eu acabo compartilhando muitos livros. Então, para quem me conhece sabe que eu procuro realmente de fontes muito, muito legítimas a astrologia. Eu não gosto muito de achismos, porque um achou, eu também vou achar e vamos compartilhar, aí sair viralizando uma informação que não procede. Então começaram a falar que 2020 é o ano do Sol, baseado num cálculo, numa estrela de 7 pontas, que ela é conhecida como ciclo cabalístico ou estrela dos caldeus, E aí eu fui percebendo, e estudando isso, claro, e eu percebi que essa estrela, ela é um pouco duvidosa por questão seguinte, que se parte do ponto de partida, eu tenho um ano inicial para começar a contar, o ciclo dos anos, se baseando nessa estrela. E o ano inicial foi em 4000 a.C., quando Deus criou Adão,
Só que assim, isso é um conceito muito bíblico, né? Muito cristão, judaico-cristão, né? Que eu não sei se cabe à humanidade, se cabe ao planeta Terra e quanto mais ao sistema solar, né? Então eu acho que isso é uma questão muito voltada para a religião, né? Não tem um fundamento mesmo, né? Então eu comecei a pensar, mas eu acho que essa estrela dos caldeus, cada um pode dar uma interpretação dela, cada um pode dizer alguma coisa. E aí eu comecei a ver que as pessoas que já estavam falando de que 2020 tinha regência do Sol, né? Alguém começou a falar, provavelmente um astrólogo famoso, né? E aí os outros astrólogos foram começando a reverberar e repercutir essa informação sem procedência nenhuma, né? Então, assim, me desculpe quem segue essa estrela dos caldeus, né? Ou esse ciclo cabalístico. Quem segue a Cabala, talvez estude a Cabala mais a fundo, possa dizer realmente, né? Essa influência do Sol e do Saturno, talvez elas atuem de uma forma conjunta, mas eu acho que não se aplica, assim, eu acho que é muito achismo, né? Não tem um cálculo exato. Eu não acho que essa estrela cabalística parte de um ponto de partida exato, né? Então, eu descartei o Sol para a regência de 2020, né? Sou uma pessoa polêmica, um pouco contraditória, porque eu realmente gosto de ir a fundo nas informações, não gosto de ficar repercutindo nada, o que fulano, ciclano começou. E também estudando, né, com colegas astrólogos meus, fui conversar, né, puxei assunto aqui, puxei assunto ali, fui falando, e a maioria chegou num consenso que o Saturno vai estar muito influente no ano de 2020. Então é muito importante a gente estudar, né, os arquétipos do Saturno, estudar o Capricórnio, e é isso que eu vou trazer para você hoje. Vamos lá? Vamos estudar juntos. Então, gente, eu vou falar para vocês que o Saturno, ele tem dois nomes, né? Então, vocês não se estranhem se quando eu começar a falar um pouquinho da mitologia do Saturno, eu mude de nome assim sem querer, tá bom? Porque na cultura grega, né, nós vamos referir ao planeta Saturno como o deus Saturno, né? E eu vou contar a história um pouquinho do deus para vocês, a mitologia para vocês. E na mitologia romana, né, para quem não sabe, os romanos importaram muito da mitologia, dos deuses, do panteão deles, da cultura pré-helênica, né? Então eles foram pegando algumas coisas dos gregos, só que eles transformaram os nomes, né? Então o Saturno é na Grécia e o Cronos recebe esse nome em Roma, né? Mas são os mesmos deuses. Então não estranhe se às vezes eu falar Cronos, às vezes eu falar Saturno, eu estou me referindo ao mesmo, tá? Então bora lá. A historinha de Saturno, ela é muito interessante porque ela traz uma psicologia muito forte, tanto que tem pessoas, né, que estudam psicologia analítica, que é a linha que eu sigo, né, do Jung, estudam isso muito a fundo de uma forma a entender até a psique, o inconsciente, o que está ali por trás desse mito, né? Porque é um mito que fala muito da relação familiar, né? Vocês vão ver, inclusive, que eu vou falar muito das questões de tradição, né? Que envolve esse primeiro nicho da sociedade que é a família, né? Então, bora lá. A história se baseia mais ou menos assim, tá, gente? Eu vou contar pra vocês. O Saturno, ou Cronos, ele era filho de Urano, né, que representa o céu, né? Urano em romano, né, traduzido quer dizer realmente o céu, e Gaia, que é a terra, né? Então ele era a mistura dos céus com a terra, essa miscelânea, e ele era filho deles, né? Aí conta-se a história, né, que o Saturno, ou Cronos, ele recebeu certa vez uma profecia não muito favorável para ele, que ele ia ser morto pelo seu próprio filho, né? E o Saturno, ele assim, a sua história ela é sempre um pouco cercada de poder. Tudo que está em volta do Saturno, do Cronos, tem poder envolvido, né? Então, ele era filho de um grande Deus, né? Um Deus grande, céus, do universo mesmo, e da Gaia, da Terra, né? Que representa a matéria. Então, é como se fosse, né? Representativamente falando, a cruz, né? A cruz, ela representa a sua parte mais vertical, o céu, né, o espírito, e a cruz horizontal, a matéria, né, que seria Gaia. Então ele é a união dos dois, né, por isso que mais pra frente, né, o Império Romano, né, cristão, adotou esse símbolo da cruz, mas ele
já é muito mais antigo, precede a idade de Cristo, né? Então, o que aconteceu? O Cronos, ele tinha uma ambição muito grande, né? Ele queria, assim, ser muito soberano. Aí conta-se, né, que um deus, eu não vou me recordar qual deus agora, deu uma foice de presente para ele, tanto que o Cronos, ele tem vários símbolos dele, várias figuras, né? Acompanha aí que você vai poder ver, que tem uma foice junto, ele está segurando uma foice, ele tem até uma imagem um pouco tétrica, ele parece um pouco pesado, um pouco mórbido, né? Porque a história dele já vai contar que ele foi e castrou o seu pai, né? Porque a ideia dele é que ele não queria mais herdeiros, né? O Cronos era ambicioso, ele queria herdar, né, todo esse reino entre o céu e a terra, né? Ele era muito ambicioso. E aí, mais pra frente, ele se tornou o rei dos deuses, né? Porque o Urano, ele gerou vários deuses, né? Ele tinha vários irmãos. Aliás, esses irmãos são famosíssimos na mitologia grega, que são os titãs, né? Os próprios titãs. Então a historinha conta que Cronos, né? Ele começou realmente a querer mais e mais poder, né? E ele casou-se e teve filhos, né? Só que aí ele ficou mais apavorado ainda com aquela profecia, né? E começou a devorar todos os seus filhos, né? Até que a sua esposa, ela conseguiu esconder, né, um deus em especial, que é o Zeus, né? Ou Júpiter, né? Que recebe esses dois nomes. E o Zeus ficou escondido até conseguir atingir uma idade madura, né? Um certo momento, Zeus, já sabendo dessa profecia, já sabendo que um dia ele ia ter que enfrentar o seu pai, ele realmente vai até o seu pai e o enfrenta e o vence, né? Então o Zeus ou Júpiter vence o Cronos, né? Ele foi isolado, ele foi forçado a ir morar numa ilha, né? E Zeus conseguiu fazer com que os seus irmãos fossem vomitados, né, da boca de Cronos, né? Então, os deuses que eram seus irmãos, acompanha aí. O Poseidon, o Hades, a Deméter, Hera e a Héstia, né? Os deuses muito famosos aí, que com certeza você já ouviu falar de pelo menos um deles. Então essa história, ela é incrível porque por trás dela, se a gente estuda um pouquinho, tem muitas questões intrínsecas ali, né? Um filho que quer se rebelar com o pai, né? E depois o outro filho, né, se rebela com o próprio pai. Então é como se fosse uma rebeldia passada de geração a geração, né? Na verdade, de uma forma muito abrangente, Cronos, né? A gente até conhece essa palavra no sentido cronológico, né? Se referindo ao tempo, o Cronos, ou Saturno, ele realmente representa o tempo, né? Tanto que o planeta Saturno, ele recebeu esse nome, Saturno, porque o ciclo dele para girar em torno do Sol é extremamente lento. Leva aproximadamente 28 anos para ele fazer o seu ciclo completo ao redor do Sol. Então, um ano para a gente aqui na Terra equivale a 28 anos para Saturno. Ele é muito pesado, ele é muito lento. Então, essas questões, elas envolvem a psique, né, o arquétipo, né, do Saturno, porque ele representa realmente o tempo. E nessa questão do Cronos, né, que devorou seus filhos, é o tempo que tudo devora. E se você for parar para pensar, realmente faz muito sentido, porque o tempo, né, a gente realmente recebe todas as manhãs uma dádiva de estar vivos, mas ao mesmo tempo ele termina muito rápido e quando a gente vê ele já passou, né? E às vezes a gente não toma consciência disso, a gente perde nosso tempo, perde a nossa vida e de uma certa forma a gente é devorado, né? Porque com o passar do tempo a gente vai ficando velho, a gente vai ficando caduco, a gente vai começando a adquirir doenças, é fruto também dos nossos hábitos, né? Então é por esse motivo que na astrologia a gente estuda o Saturno ou o Cronos, né, como o pai do karma, né? Porque com o nosso tempo, com a gente manuseando mesmo o nosso tempo, a gente recebe realmente as nossas ações, executa as nossas ações, né? Como a gente lida com o dia a dia e mais pra frente também as nossas reações, né? O fruto do nosso trabalho, que as consequências dos nossos atos, elas aparecem.
Então a gente às vezes tem até medo, né, do tempo, né, quão grande ele é, assim, o que a gente vai fazer, né, e tem essa simbologia do Saturno com a foice, porque o tempo um dia realmente nos devorará para sempre, né, porque o nosso tempo é finito aqui na Terra, né? Então essa foice, ela simplesmente significa essa castração mesmo, né, como Saturno castrou a Urano, né, esse fim, esse término, né, é a morte em si, né, a finalização de um ciclo. Alguns, né, vão dizer que existe realmente uma roda de samsara, você termina um ciclo e ele é sem fim, vai começar outro. Do ponto de vista científico, a matéria realmente ela nunca é totalmente, vamos dizer assim, separada, né? A gente se mistura e vai virando composto orgânico, a gente se recicla, isso é maravilhoso. Mas essa questão realmente do tempo está muito ligada a Saturno, né? A gente vai ver também essas relações entre pai e filho, né? Tem realmente uma crueldade ali, a gente percebe, né, que o Saturno, ele meio que passa por cima do pai e passa por cima dos filhos, e ele quer ser o Senhor soberano. Inconscientemente, nós temos essa questão da crueldade também algumas vezes, né? A gente às vezes passa por cima do tempo, né? É uma expressão do nosso inconsciente mesmo, querer ultrapassar o tempo e querer ser o Senhor do tempo. Mas na verdade a gente só faz parte de uma pequena linearidade dentro desse infinito inteiro, né? Porque nós viemos, né? Somos ancestrais dos nossos avós, bisavós, né? Aí nós vamos ter filhos, então na verdade a gente só está sendo coparticipante desse ciclo que é o eterno. Mas nós nunca poderemos ser o eterno, né? Então o Saturno, ele tem essa ligação com o desejo do homem ser eterno e ao mesmo tempo essa insatisfação dele nunca conseguir, né? Tanto que assim, quando a gente entra numa crise, né, que eu falo normalmente na astrologia, a cada 28 anos o nosso Saturno da mandala natal mesmo, da mandala astrológica, que é o nosso mapa astral, ele volta a cada 28 anos. Então, por exemplo, você nasceu com Saturno em Sagitário, né? Aí passa 28 anos, quando você fez esse aniversário 28, é o mesmo Saturno, é igualzinho. Então, ele voltou, ele deu a volta inteira, né? E ele voltou para você. Então, é o seu retorno de Saturno. Normalmente, a gente entra em crise, porque esse Saturno, ele nos cobra, né? Ele nos pede uma cobrança, ele fala, e aí, o que você está fazendo com o seu tempo? Olha aqui, ó, ele está passando, hein, você viu? O que você está fazendo com os seus atos, né? Ele é aquele pai chato, né, que vem nos acorda de manhã e fala, ei, meu filho, acorda pra vida, né? Responsabilidade, te vira aí, o que você vai fazer, né? Porque realmente o Saturno, ele traz essa lição de quanto tempo ele é precioso. Como a gente tem que manusear da forma mais deliciosa possível. Por quê? É a nossa vida, né? Querendo ou não, o tempo é uma somatória, né? E somando os dias, meses, anos, vai traduzir toda a nossa existência. Então, o que você faz com o seu dia, lá pra frente, vai dizer o que você fez com a sua vida, não é mesmo? Isso é uma coisa óbvia, mas passando dia após dia, às vezes na rotina mesmo, a gente se esquece. Então, é muito importante a gente ter consciência dessa lição de Saturno sobre o tempo. Uma curiosidade que eu também quero trazer para vocês é que os gregos, eles eram excelentes em traduzir a sabedoria da vida através da mitologia, né? Na verdade, os nossos ancestrais do mundo inteiro também faziam isso, não só os gregos, né? Aqui os guaranis, né, os índios andinos, os povos africanos, australianos, todos eles têm os seus contos, as historinhas, né, que foram passando de pai para filho justamente para explicar a existência, né, de uma forma madura para aquele mais jovem que está ali começando o seu caminho. Mas nessa questão do Cronos, né, que eu estou me referindo, só uma curiosidade, quando o Júpiter ou Zeus, né, ele venceu Saturno, seu pai, ele conseguiu, né, libertar todos os seus irmãos, né, ele afastou o Saturno lá para uma ilha, né, depois ele conseguiu exílio, ele conseguiu se redimir também, ele conseguiu voltar ao seu trono, né, mas isso é um assunto para outra história, porque vai longe essa história dos gregos. Mas Zeus, né, ele teve um filho chamado Kairos, né, ou Kairos. E o que esse filho quer dizer? Ele também simboliza o tempo, porque quando Zeus ele venceu o
Cronos, ele conseguiu retomar todas as dádivas, né, de todos os deuses e redistribuiu, né, por aí, pelo mundo inteiro. Tanto que a Deméter, a Vênus, todas elas voltaram, né, com seus poderes, vamos dizer assim. E Zeus deu a Kairos, né, essa dádiva do tempo. Porém, como Zeus ele é um grande benéfico, ele deu o tempo para Kairos, para o seu filho, de uma forma mais benevolente, né? Então, o Kairos, ele era sempre aquele que expandia o tempo e usava o tempo da melhor forma possível, né? Então, esse segredinho também, esse mito do Kairos, ele traz esse ensinamento, como a gente pode usar o nosso tempo com qualidade e ao mesmo tempo com liberdade. Então, o Cronos, né, Saturnão lá, paizão, forte, viril, né, assustador e cruel, ele representa a linearidade do tempo, o dia, o mês, o ano, os meses, a responsabilidade diante da vida. E o Kairos é a liberdade diante da vida, como aproveitar também o tempo de uma forma que eu consiga conciliar a minha liberdade com a responsabilidade que eu tenho enquanto um ser responsável por mim mesmo. Não é lindo isso? Eu adoro, gente. Mitologia é tudo. Então, agora que você já entendeu um pouquinho do Saturno em Capricórnio, eu quero falar desse alinhamento planetário que nós vamos ter no ano que vem e por que é importante nós entendermos o Saturno, entendermos Capricórnio e como isso vai ser aplicado na nossa vida. Então, além de Saturno, nós teremos também Plutão e Júpiter em Capricórnio durante o ano inteiro de 2020. Lá no finalzinho de 2020, o Saturno, né, ele vai passar pelo seu ciclo, que é super lento, e vai entrar em Aquário. Mas isso é só lá no final do ano. Então, é importante nós percebermos essas mudanças que vão ocorrer, que tem muito a ver com esses mitos do Saturno e do Capricórnio. Lembrando também que durante o ano de 2020, ali na entrada de 2020, nós já começaremos com o Sol em Capricórnio e também nos primeiros meses de 2020, Marte em Capricórnio, né? Então é muita coisa em Capricórnio, assim, é uma concentração, né, quase um stellium, como nós podemos chamar, né, na astrologia, dessa concentração super polarizada e concentrada. Mas, gente, o que diz respeito ao Saturno em Capricórnio? Como eu já falei para vocês, o Saturno ele é a responsabilidade, né? Ele é a questão de nós assumirmos as nossas atitudes, de nós sermos sérios, de nós sermos compenetrados frente à vida, né? Isso não quer dizer que 2020 vai ser um ano chato, muito pelo contrário. Ele vai ser um ano que nós poderemos desfrutar das coisas, vamos colher o fruto do nosso trabalho. Como eu já mencionei para vocês, o Saturno ele entrou em Capricórnio no ano de 2017. Então, o ano de 2020 ele vai ser o ápice, né? Ele vai estar extremamente concentrado mesmo no signo de Capricórnio. Então, vai ser o momento que nós vamos colher o que nós fizemos nesses 3 últimos anos, né? Vai ser um momento de colheita. Então, faz um feedback, uma retrospectiva, tenta lembrar o que você começou a fazer, o que você começou a dar um pontapé inicial no ano de 2017. O ano de 2020 vai ter a consequência do trabalho. Se você não fez nada, você não vai colher nada. Se você teve algum projetinho ali, ele vai se desenvolver, ele vai te trazer um resultado, né? E se você se esforçou muito, esse é o seu ano, né? Vai ser um ano extremamente produtivo, né? Muito próspero também, porque o Capricórnio, ele é um signo do elemento terra, né? Ele traz realmente essa praticidade à tona, a realidade, o contato muito forte com a realidade, com a matéria mesmo. Então, todas as questões relacionadas a investimento, a posses, ligação com terra, com agronegócio, vai ficar muito evidente, né? E como o Saturno ele é a responsabilidade e ele vai estar numa órbita planetária, essas questões sociais, políticas e econômicas, elas também vão ser influenciadas, né? Então, se prepare aí porque vai ter uma sacudida muito forte em relação à política, principalmente, né? Políticas ligadas à terra, ligadas à posse, ligadas a dinheiro, né? Talvez alguns gostem, talvez outros não, mas o que eu posso dizer é que o Saturno em Capricórnio ele é mais conservador, né? Se fosse um Saturno em Sagitário, um Saturno em Aquário, que são signos mais revolucionários, que gostam um pouco da contradição, da irreverência, eu poderia dizer que vai ser um ano de muita irreverência, coisas alternativas e diferentes e novas
chegando. Mas não, o Capricórnio, pelas essas questões do Saturno, né, ser um planeta mais lento, ele ter essa influência, essa regência da tradição, provavelmente essas mudanças, né, ou elas vão ter uma máscara de novas, né, assim, aparentemente novas, mas continuar muito da forma tradicional, que é muito que a gente está vendo, assim, mundialmente mesmo, como está se consolidando a nossa política, né. Mas, assim, por questões mais práticas, o que eu posso dizer para vocês? Pegando o gancho do Capricórnio, né, gente, que eu tô falando desse alinhamento. A gente tem que prestar muita atenção, né, porque o Capricórnio, ele é a cabra do zodíaco, né. A cabra, se você reparar esse animal, né, eu acho ele extremamente admirável, porque ele é o único animal que consegue ser alpinista, né, além dos seres humanos, e ele é naturalmente, assim, desde criança, o filhotinho ali da cabra já consegue escalar montanhas extremamente íngremes, rochosas, pedregosas, que até um ser humano teria muita dificuldade de subir. Ela tem aquelas patinhas estreitas assim, o corpinho mais fino, e ela sobe e vai longe, né? Então, o Saturno tem essa aproximação do Capricórnio justamente pela persistência, né? Por essa insistência de não desistir, né? Por isso que os gregos associaram Saturno ao Capricórnio, né? Tem essa regência. E pra gente isso é muito legal, esse aprendizado é maravilhoso, porque a cabra, ela é um animal que nos traz o ensinamento da gente olhar para o futuro, olhar, né, para o pico da montanha, vamos dizer assim, fazendo uma alegoria, né, traçar uma meta, né, olhar realmente para um objetivo mais longo, né. O Capricórnio é o único que tem em mente o futuro, né. O Aquário, ele também é muito progressista, ele é muito visionário, porém nem sempre ele realiza, porque ele não é um signo do elemento terra, ele não está ali fincado na matéria, os pezinhos no chão, bem arraigado. Quem faz isso é o Capricórnio. Então ele é o maior realizador de todo o zodíaco, e são realizações altas, imponentes, que envolvem honra, que envolvem status, né? Tem muito a ver com profissões, né, de altas hierarquias, né? O Capricórnio, ele sonha alto, tanto que tem muitos montanhistas, alpinistas que são capricornianos, amam a montanha, amam as alturas, às vezes até gostam de ficar um pouco mais solitários, por essa questão, né, dessa regência mesmo do Capricórnio com o Saturno. E essa questão pra gente é muito importante, né? Porque é o momento que a gente pode pensar o que eu quero fazer, né? Fazer essa pergunta para você mesmo. O que eu quero fazer, não no ano de 2020, porque isso é muito clichê, né? Chega lá em março, a gente já não fez nada, esqueceu, né? E já chutou o balde, né? Queria emagrecer, já se acabou lá dos bolos, e, né, queria viajar, não economizou em nada, né, gente? Esquece essas coisas, porque traçar uma meta para dezembro, começar a fazer em janeiro, não dá certo, né? Todo mundo já sabe. Mas o Capricórnio, ele nos ensina a pensar o que eu quero fazer, quem eu quero ser daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então se faça essa pergunta, né? Não precisa nem jogar tão longe 10 anos, mas daqui 5 anos, o que eu quero estar fazendo, né? Quanto dinheiro eu quero ter na minha conta bancária, né? Como eu posso estar ajudando a minha família? Daqui 5 anos, como eu posso me desenvolver para ser uma pessoa melhor, né? Então o Capricórnio, ele é aquele que faz essa pergunta para ele mesmo, né? Ele traça um objetivo, ele traça uma meta, né? Muitos falam que é o Áries que consegue realizar e tal, mas o Áries, ele só consegue fazer o que está naquele momento, né? O Capricórnio é o único que vai traçar um plano, vai se desenvolver, e como realmente uma pessoa que sobe uma montanha, passinho por passinho, degrau por degrau, né? Ele vai devagar, devagar, até que quando vê, ele conseguiu fazer com muita paciência, muito trabalho, muito esforço, muito esmero. E ele consegue. Então ele vai lá e chega no topo da montanha e fala, ó, consegui, né? Só tem que cuidar para não ficar nesse vício de desafio por desafio, obstáculo por obstáculo, e acabar perdendo o foco da satisfação que está em conhecer o topo, né? Mas então, assim, o que a gente pode aprender com isso é traçar objetivos, né, claros para nossa vida, ter mais vontade de se realizar, não ficar se perdendo tanto no plano da fantasia, né?
O Capricórnio, ele fantasia sim, ele sonha, ele tem criatividade, só que a maior realização dele é estar lá, é fazer, é chegar no topo. Então ele nos ensina isso, gente. Eu acho que é um ensinamento extremamente belo e rico, justamente para a gente não perder tempo, né? Que é essa questão do Saturno, né? Ele traz essa sabedoria que é extremamente bela, extremamente perfeita. Uma outra coisa que o Capricórnio tem no ensinamento, né? Como eu já falei para vocês do mito do Saturno, do Cronos, que tem muita ligação com o pai, né? A maior dádiva do Capricórnio é ele entender que ele é o seu próprio pai, né? Ele é o seu próprio senhor, ele é aquele que vai traçar o seu destino. Então, quando a gente admite que a gente tem um pai interno, né? A gente se conecta com esse pai interno, né? E assume esse pai, amadurece esse pai dentro de nós mesmos, nós nos tornamos autossuficientes, nós nos tornamos organizados, nós nos tornamos livres porque nós temos um pai que nós mesmos podemos manusear, podemos criar com a nossa própria essência, né? E nós nos desligamos um pouco do nosso pai real, que não é um pai perfeito, né? Às vezes a gente se culpa, minha vida não deu certo porque o meu pai nunca me apoiou, eu sou assim, desse jeito porque eu não tive um pai, né? O meu pai foi péssimo. Tente se desligar do seu pai real, né, o seu pai físico, e crie um pai interno, né? Isso é o que o Jung oferece, o que o Jung propõe, né, psicologia analítica, é a gente criar pais e mães, estruturas firmes dentro da gente para a gente se assumir como adulto, como indivíduo, né, como uma pessoa completa, uma pessoa plena e consequentemente muito mais feliz. Aí para finalizar, gente, eu quero compartilhar um pouquinho, né, do que a Liz Grenet, que é uma psicóloga e astróloga, né, da mesma linha que eu, ela é famosíssima, né, se você não conhece o astro.com, ela criou inteiro, né, a virginiana assim, né, sistemática ao extremo, ela fez o astro.com em vários idiomas, é acessível, muitos estudos de astrologia para o mundo inteiro, para várias pessoas. E eu quero compartilhar um texto dela que tem nesse livro Simbolismo Astrológico e a Psique Humana. Então vamos lá, ó, que ela diz que é muito lindo do Capricórnio, que eu quero compartilhar com vocês. Moralidade e culpa, lei e desrespeito às leis, parecem ser polaridades que compõem o capricorniano. O filho deverá enfrentar a punição paterna, apenas para descobrir que o pai está dentro de si mesmo. E o pai, o velho, deverá enfrentar a rebelião do filho apenas para descobrir que é o seu próprio espírito jovial que está querendo se manifestar há muito tempo. A iniciação do filho pelo pai é uma experiência interior que o capricorniano, em geral, não conhece na sua relação parental, motivo pelo qual ele a buscará dentro de si mesmo em um nível muito profundo. Então, observando esse ensinamento do Saturno, né, Urano e da sua esposa Gaia, né, o Saturno ele representa o poder, né, ele é aquele que está no meio do poder entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. Então, de uma certa forma, o ano de 2020 ele vai trazer essa influência da gente aprender a manifestar esse poder, né, e a sermos senhores do nosso poder mesmo interno, né? Nós sermos pais de nós mesmos, líderes de nós mesmos, comandantes e chefes da nossa própria existência, né? Pra gente não criar relações de codependência, depois culpar fulano e ciclano porque a vida não dá certo, né? E assim a gente crescer e prosperar no nosso próprio caminho, um caminho de individuação. Espero que vocês tenham gostado, né, desse tema. Realmente é só um resuminho assim, né, dessa mitologia, dessa psicologia vasta, né, e dessa influência que vai estar em nós no ano de 2020. Espero que você aproveite e realmente tome posse, né, seja uma pessoa prática no ano de 2020, porque vai valer muito a pena. Depois me conta aí já como é que o Saturno em Capricórnio, toda essa conjunção do Plutão, do Júpiter, do Marte, do Sol, está influenciando a sua vida, né? Se você não é uma pessoa prática, não é uma pessoa muito, né, do fazer, talvez isso te ajude ou te atrapalhe, não sei, mas compartilhe e conta pra mim como é que tá sendo essa experiência, tá bom?
Nas minhas redes sociais, gente, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tem sempre o meu nome, meu site, Instagram, Facebook, né? Eu sou uma pessoa que gosta de bater papo, conversar sobre astrologia, tarô, mitos e qualquer outra coisa, qualquer outra dúvida, sejam muito bem-vindas. E me sigam no canal também, se inscrevam aí, clica aí no sininho para vocês receberem sempre notificações novas. Gratidão, boa entrada, bom 2020 para vocês. Namastê!